Fala pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como que eu fiz esse estilingue super poderoso caseiro, o estilingue dos deuses. Eu tenho esse projeto na minha cabeça faz tempo. Eu vi esse estilingue, esse modelo quando eu era adolescente, depois nunca mais eu vi esse modelo. Então resolvi fazer um. Então acompanha aí passo a passo como eu fiz esse estilingue dos deuses. Bora pro vídeo. Galera, deixa o joinha, se inscreve no canal, não custa nada e ajuda muita gente. Dá essa força aí. Nesse projeto, galera, eu usei vergalhão liso de 5 milímetros. Aí a gente divide um meio e faz uma marca. Essa marca vai ser o ponto de partida para a gente fazer o estilingue dos deuses. Agora a gente vai precisar de um dobrador de vergalhão ou então um torno. Como eu tenho torno, eu fiz no torno. Dá para fazer com jeitinho, dá um pouquinho de trabalho, mas dá certinho no final. Agora a gente vai precisar de alguma coisa redonda que tenha a mesma medida ou próxima da medida do antebraço da gente, para a gente começar a dobradura. No meu caso eu achei esse rolo aí, que é bem perto da medida do meu braço. Aí vai servir para fazer. Agora a gente vai ajeitar o ponto do meio do vergalhão atrás do rolo. A gente vai segurar nas duas pontas e vai puxando bem devagarzinho, para ele dobrar igual, para ele ficar bem dividido, do jeito que as duas pontas do vergalhão vão se encontrar juntinha. Pode ser que dá uma diferencinha, mas depois a gente tira na serrinha. O negócio é fazer ele ficar bem redondinho no contorno da medida. Agora a gente vai ajeitando a curva para poder fechar um pouquinho, porque a medida que eu tinha era mais larga do que meu braço. Então a gente vai ajeitando devagarzinho. Geralmente a gente puxa pela ponta que ficou mais longa e vai dobrando. Vai ajeitando até ficar no contorno certo do braço. Tem que ter uma folguinha mínima, mas tem que ser do contorno do braço. Não pode ficar apertado não. Essa parte agora a gente vai pegar a ponta que a gente fez a curva bem direitinho, vai prender num lugarzinho, no torno ou no dobrador, vai prender bem presa, uma pontinha de mais ou menos 2, 3 centímetros e vai puxar as duas pontas e fazer uma aba. Vamos puxar, que essa aí é o final da coronha do estilingue, da coronha esquelética. Aí vai puxando por igual, vai puxando, vai olhando. Vai sempre conferindo no braço e vai puxando sempre por igual. Porque qualquer coisa tem como consertar, mas é muito trabalho para desfazer. Então vamos devagarzinho, puxa um pouquinho, mede, puxa mais um pouquinho, mede, que aí vai ficar muito perfeitinho a curva. E pessoal, eu não vou dar a medida exata, porque isso daí é personalizado. Cada um tem um braço de um jeito. Então esse aí tem que fazer e ir medindo. Agora eu estou aqui só regulando para fechar um pouquinho, porque ficou um pouquinho aberto. Então a gente vai apertando e vai medindo. Vai regulando a abertura e vai medindo no braço. Quando encaixou no braço certinho, a gente já vai partir para outra etapa. Agora a gente mede aonde vai ficar a empunhadura. A gente coloca no braço um lugar mais confortável e mede na ponta da mão, aonde começa a mão, que vai ser a empunhadura. A gente marca e a gente vai começar agora a fazer a base da empunhadura, vai ficar em forma de Y. A gente pega a marca, bota no dobrador direitinho, vai bem devagarzinho abrindo para fora, que vai ser onde vai se juntar para fazer a empunhadura do estilingue. A gente vai dobrando devagarzinho um lado depois o outro. Vai bem devagarzinho, vai medindo, sempre por igual, muito pouquinho para não dar errado, sempre no ângulo certinho, para quando você fizer a empunhadura, ela não ficar torta. Aí você junta e vê se vai ficar as duas barras para frente do estilingue retinha.
Se não ficar retinha, vai dobrando mais um pouquinho. Quando acabou de dobrar, agora a gente vai terminar a empunhadura. A empunhadura a gente vai prender no torno ou então no dobrador muito firme e vai puxar para cima, a parte de cima do estilingue. E essa parte é muito importante também, não vou dar medida, isso aí você vai medir de acordo com a sua mão. O negócio é puxar sempre juntinho, sempre com o mesmo ângulo de curvatura para não ficar diferente. Se ficar diferente, não dá certo, tem que ficar igualzinho. Essa vai ser a nossa empunhadura. Acabou de fazer a medida, é só envergar a outra ponta para frente. Ela tem que ficar alinhada com a coroa esquelética. Ela vai ficar desse formato que vocês estão vendo aí, ó. Envergou para frente. Ela tem que ficar bem alinhadinha. Isso aí não tem problema não, que é ferro, é vergalhão, é só você ir ajustando. Dá uma pancadinha, dá uma dobradinha, vai ajustando para ficar sempre alinhadinho. Tem que ir junto, o vergalhão tem que ir junto. O vergalhão de 5mm dá para trabalhar de boa. Aí a gente vai ajeitando e vai dobrando. Agora vamos dobrar a ponta para fazer o gancho. Vai ficar no formato de V. Você dá aí a medida de um palmo para frente, um palmo fechado, e dobra. Aí você pode dobrar sempre em V. Aí você vai, dobra, mede e vai encaixar no torno do dobrador. No mesmo lugar que você encaixou um, você tem que encaixar o outro lado para você dobrar para ficar igual. Você vai dobrando bem devagarzinho e conferindo. Se der alguma coisa errada, para o que está fazendo, desfaz e começa de novo. Sempre conferindo. A abertura tem que ficar certinha, senão ele fica torto. Agora vamos fazer o gancho, que é onde vai entrar a liga, o garrote. Um lado e depois o outro. Isso aí, galera, é muito importante. Você dobrar ele tem que ficar, na hora que você empunhar o estilingue, ele tem que ficar a ponta apontando para o seu olho, que você mira certinho, muito perfeito, senão o garrote rebenta. A empunhadura fica assim, ó, segurou e as duas pontas do vergalhão, essas pontinhas tem que ficar virada para o seu olho que você mira, certinho, retinho. E agora a gente vai cortar a ponta que ficou desigual. Ficou desigual, a gente corta. Acabou isso tudo, vamos passar a lima para tirar as rebarbas. Tem que ser lima, lixa não, lixa depois. Tem que ser lima, vamos limar para tirar as rebarbas. Depois que limar, aí a gente vem com a lixa. Aí já aproveita a lima e arredonda as cabecinhas onde vai entrar a liga. Já deixa tudo arredondadinho. E agora a lixa. A lixa é para dar um acabamento bonito no estilingue. Porque a lixa não tira algumas coisas que a lima acaba tirando. Então a gente passa a lixa só depois que passar a lima. Agora eu vou fechar ele. Tem gente que solda. Soldar enfraquece o vergalhão. Então eu vou usar uma cola que é forte igual uma solda mesmo. Então eu vou fechar ele para ele não abrir, para não correr o risco de ele abrir sem a cola secar. E vou fazer o processo de colagem. Aí eu usei o lacrezinho mesmo, forca-gato. Botei um no pé dele e um na ponta. Essa cola é uma cola de base de epóxi. É a cola mais dura que eu conheço até hoje. Ela é muito dura. E tem que tomar cuidado com essa cola epóxi, que se precisar de tirar não sai. Só com máquina. Nem na lixa ela sai. Então eu vou passando da onde vai ficar a empunhadura até mais ou menos 2 dedos da curva indo para o gancho. Dá para ver mais ou menos aí. Ficou um pouquinho fora. A gente está aprendendo ainda. A gente vai passando a cola, bastante cola. Se quiser fazer sem cola, dá também. Só amarrando, só apertando. É porque eu quis fazer bem caprichadinho para ficar estilingue dos deuses mesmo. Agora eu peguei uma cordinha de algodão e enrolei por cima da cola. Tem que ser de algodão se você for fazer desse jeito. O algodão puxa a cola, ele chupa a cola
e fica muito, ele vira pedra, ele fica muito resistente. Enrola, enrola, até mais ou menos 3, 4 dedos para chegar no gancho, só mesmo onde vai ficar a empunhadura. Enrolou, bora deixar secar de um dia para o outro. Bom pessoal, agora é hora de retirar os lacres, cortar o excesso do cadastro de algodão e conferir a dureza da cola. O bom dessa cola é que se você precisar de fazer alguma correção, pode fazer sem medo que ela não descola. Bom pessoal, concluída essa parte do gancho, agora vamos partir para a empunhadura. Eu prefiro fazer de curvinho. É um material da empunhadura muito boa e agradável. Você tira aí 1 metro de curvinho, faz uma tira bem fina, mais ou menos 1 centímetro ou mais um pouquinho. Faz uma tira e essa aí vai ser a nossa empunhadura. Então galera, como esse estilingue dos deuses, então tem que ter uma empunhadura bem estilosa. Eu resolvi fazer desse jeito aí, fazendo um monte de ondinha bem regular em um lado do curvinho. Fiz uma tira toda, ficou um serrilhado bem desigual, tirando um monte de pedacinho da tira. Olha aí como é que ficou. Já vocês vão entender por que eu fiz assim. Agora eu vou começar a enrolar. Eu começo a enrolar da parte da coronha para cima, com a parte ondulada virada para baixo do estilingue. E vai enrolando bem apertadinho. Aí você vai colando conforme a necessidade, vai usar um super cola e vai colando. Pode colar, não tem problema não. Isso aí é para nunca mais sair daí. Vai esticando bem, vai esticando, vai colando conforme a necessidade e vai enrolar até quando faltar aproximadamente os 4 dedos para chegar no gancho, quando chegar na ponta do estilingue. Aí você faz um corte com a tesoura na diagonal e arremata com a cola, bota super cola, arremata para baixo, que fica bem bonitinho. Não tem problema aí não, que aí a gente vai enrolar uma cordinha aí para poder fazer o acabamento. Quando saiu das tiras de algodão é onde vai terminar de enrolar a empunhadura, o grip dela. Sempre termina arrematando o curvinho ou o que você estiver usando, sempre termina com a super cola. Você vai garantir que não vai sair daí nunca mais. Aí pessoal, agora nossa empunhadura já está meio caminho andado, já está começando a tomar forma, está muito bacana. Agora vamos para o arremate da empunhadura. Esse aí você vai usar uma cordinha de nylon, uma cordinha de seda. A gente começa colando ela ali no meio do gancho e vai enrolar ela na ponta da empunhadura, na pontinha do curvinho, só no finalzinho mesmo para prender e dar um visual bonito no estilingue. Bom pessoal, depois que a gente enrola o acabamento de nylon aí ou de seda, a gente enrola bem apertado
Vou fazer um acabamento, vamos terminar queimando, derretendo para não soltar. Bom pessoal, agora a gente vai fazer o grip no final da nossa coroa esquelética, não fazer o grip no apoio de braço. Vai acompanhando direitinho aí. É o mesmo processo da empunhadura frontal. Sempre terminando as pontinhas, fazendo com super cola. Eu vou botar uma fita para dar uma reforçada e ficar mais bonito. Gostei muito do acabamento da fita, então eu passei no grip da frente também para ficar igual. Mas estilingue dos deuses que se preze não pode ser só bom, tem que ser bonito também. Então eu resolvi fazer uns detalhezinhos aí, vai acompanhando aí. Confere aí o resultado. E agora a parte da pintura. Eu resolvi pintar de preto fosco, é uma cor muito bonita, um destaque muito bom, né, no estilingue. Vamos passar a fita em todas as partes que não é metal e deixar só o metal exposto para receber a tinta. Bora retirar as fitas e ver como é que o estilingue tá ficando. Bom pessoal, agora vamos para a parte do couro. Tem que ser um couro muito resistente porque vai aguentar muita pressão esse estilingue. Agora eu vou começar o processo de alívio de peso desse couro, para ele ficar bem leve e bem eficiente. Agora a cereja do bolo desse estilingue dos deuses, é a amarração no couro, o jeito que a borracha fica presa no couro. Acompanha aí.
Agora a perfeição do acabamento da amarração do elástico no couro. É bem complicadinho de passar, mas com jeitinho ela passa. Não pode passar nenhum tipo de óleo nem lubrificante não, senão acaba estragando o serviço. Dá uma sacada na perfeição desse acabamento. Agora é só fazer a mesma coisa do outro lado e pronto. Agora é só cortar o elástico na medida e encaixar nas pontinhas do gancho. Mas não esquece não passa óleo nem lubrificante nenhum, senão pode estragar e ele pode soltar. Vai com jeitinho, vai empurrando devagarzinho ali, ele vai encaixar direitinho ali. Encaixou o elástico, passou as duas curvas ali, ele não solta mais, só se você quiser tirar ele. Aí dá um trabalhinho para tirar também, ele fica super firme ali. A medida ideal para mim é o elástico esticando até do lado da bochecha, sem esticar demais. Se esticar demais ele pode pocar também, onde junta com o ferro ali. E aí pessoal, tá pronto nosso estilingue super poderoso caseiro, o estilingue dos deuses. Pessoal, dá trabalho para fazer esses equipamentos, dá trabalho para gravar esse vídeo, então dá um joinha, dá essa moral pra gente, se inscreve no canal,